Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando o programa Inclusive. A Corrida Internacional de São Silvestre é provavelmente a mais famosa das provas de rua em nosso país. A prova, tradicionalmente disputada pelas ruas de São Paulo no último dia do ano, contará com um total de 30 mil corredores em 2014. Criada pelo jornalista Casper Libero em 1924, a corrida hoje oferece uma série de categorias para deficientes visuais, físicos, intelectuais e auditivos. O nosso convidado de hoje é um destes participantes, Valdelício Pinheiro, que ficou cego aos 10 anos de idade, e o seu guia, Gênese Cavalcante. Sejam todos muito bem-vindos. Pronunciei certo o seu nome? Certinho. Certinho, né? Eu vou começar aqui com o Valdelício. Posso te chamar de Val? Pode. Seu nome é muito estrangeiro. Não vou Fica à lembrar vontade. dele. Eu vou lembrar dele depois. Val, eu falo aqui que você perdeu a visão aos 10 anos de idade. Conta um pouquinho essa sua história. Então, eu perdi a visão aos 10 anos de idade, né? Tive uma glaucoma e com 10 anos perdi a visão. Meus pais não tinham muitas condições financeiras para procurar recursos medicinais, né? E eu fui ficando em casa e só aos 16 anos que eu fui procurar assistência médica e foram me encaminhar para a escola para fazer a reabilitação, né? Olha só, então até os 10 anos você enxergava bem ou você já vinha perdendo a visão gradativamente ao longo dos anos? Enxergava normal, bem, e perdi a visão assim em poucos meses. Poucos meses, é mesmo? Isso. Foi voraz desse jeito? Foi assim, em questão de 3 meses ela foi diminuindo e assim de um dia para o outro fechou o farol totalmente. Né? Apagou a luz. É. Apagou a luz. Você não enxerga nada? Não, minha visão é zero. É zero. Nem luzes, nem flashes, nada. Nada. Se você apagar a luz ou acender a luz, eu não percebo nada. Tanto faz, tanto faz. Não. Aí é a pergunta que me vem logo em seguida. Você já praticava esportes antes de ficar cego? Não, eu vim praticar esporte em 93, já adulto, já com mais de uns 25 anos, né? Olha só, aos 25 anos. É. E por quê? Que você começou a praticar esporte depois de perder a visão? Olha isso. É que antes eu fui fazer a reabilitação, né? Depois eu comecei a fazer estágio, estudar, fazer estágio, comecei a trabalhar. Estágio na área de esportes ou não? Estágio em outra área? Não, numa área de trabalho que eu acho que no Brasil eu devo ser um deficiente, um dos único, hoje sendo o único que está trabalhando nessa área, né? Qual é? Eu trabalho na área de meio ambiente, com plantas, né? Sou auxiliar de apoio à pesquisa científica na área de produção de mudas nativas para reflorestamento. Sensacional. De fazendas e praças, né? Eu trabalho nessa área já há 27 anos. Parabéns. Não sei se eu posso falar, mas posso falar que eu sou funcionário público estadual concursado. Claro que pode. Do Jardim Botânico de São Paulo há 27 anos. 27 anos cuidando daquelas belezas de plantas e árvores maravilhosas. Tenho muito orgulho de nascer em sítio e vim para a cidade de São Paulo e estar trabalhando há 27 anos num parque que é onde só a área de plantas, né? Ainda mais dentro de São Paulo, né? Nem parece que está aqui dentro. Nossa, é fantástico. Eu amo o meu trabalho. Esse trabalho. E quando que a corrida entrou na sua vida? Quando que você começou a correr? Eu imagino a transição, né? De quando enxergava para depois ficar completamente cego, reaprender a andar, reaprender a sentir os outros sentidos, né? Aguçar os outros sentidos que a gente deixa meio de lado, assim, porque funcionam todos, né? Aí você começa a correr, Val.
Começou em 93, Olha com os colegas deficientes visuais também, que já praticavam esporte, e me convidou para estar indo participar de corridas de pista, né? E aí eu fui participar do primeiro campeonato em Campinas, em 93, e já correndo já 100 metros, 200... Sozinho? E com guia. Ah, tá. Com Então 400 você já começou a correr com um guia aí te ajudando. Já com guia. Não era o Genesi na época, mas a gente já corria já com guia. E através dessas provas, eu já logo iniciando, já ganhando segundo e terceiro lugar nos 200 e 400, né? E aí eu comecei a gostar. Olha isso. Olha isso. Bom, ele falou de guia aqui, inevitável passar aqui para esse outro lado. Ele falou Genesi. E eu falei Gênese. Ele falou errado, é Barba. Olha isso, Val. Quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos, na verdade, ele na casa dele, eu na minha, né? 7 anos. 7 anos. É bom que isso fica muito claro aqui. Ótimo. Fez agora dia 17 de dezembro, fez 7 anos que nós treinamos e competimos juntos. Aí eu vou para você aqui, Genese. Qual é a sua eficiência? Não é deficiência, né? Qual é a sua eficiência? Você é um guia. O que é guia? Veja bem, o guia, o que mais trabalha é com o coração, né? Ótimo. Porque, vou falar uma coisa para você. Guiar um deficiente é a coisa mais gratificante do mundo. Por Entendeu? quê? Porque eu participei de várias São Silvestre, está aqui as medalhas que eu trouxe para você ver. A gente vai falar dela. Eu era um doente por causa de corrida. A São Silvestre era 5 da tarde, eu chegava às 11 da manhã. Quanto tempo você corre na São Silvestre? Eu vou para a 21ª agora. 21ª. Eu já fiz então 20. isso já estava dentro de você lá atrás. Isso. Mas aí eu chegava às 10h30, 11 horas, ficava ali sentado na frente. Para uma prova que começaria? 5 da tarde. Menino. Aí eu não conseguia comer em casa, almoçar, porque me dava ânsia de vômito. Mas, rapaz. Eu ficava muito ansioso, eu tinha que ir para a prova, ficar lá. Sentado como isso, espectador. Isso, Não era correto. corredor. E eu fiquei dando uma voltinha assim, eu vi uma deficiente, uma tal de Luana, que o Val conhece também. Deficiente visual. Visual. Uhum. Eu olhei para ela e falei assim, menina, você corre? Ela falou, corro, mas hoje eu não vou poder correr. Eu falei, por que você está machucada? Ela falou, não, porque eu não tenho guia. Ah, vá. E eu falei, como é a função de um guia, menina? Aí ela falou, peraí que meu treinador está chegando, que o Val conhece, já foi treinador do Val também, que é o Cristiano. Ele me praticou ali uns 15 minutos. Falei, amigo, peguei tudo como é que tem que ser. Porque uma coisa é treinador, É, outra coisa é guia. Isso. Que o guia é um atleta. isso aí, é verdade. O guia é um atleta. Aí ele me explicou, quando é lombada, curva direita, curva esquerda, descida, aguinha na mão dele. O entendeu? guia nada mais é o corredor que vai à frente do atleta com a deficiência, mas com a mão dada. Não, com uma guia, uma cordinha. Vai na mão do deficiente e na mão do guia. Só que nós corremos assim, da lateral um do outro. É curiosidade. Porque nós temos que ser assim. O guia, corrida de 10, 15, 25 quilômetros, 30 quilômetros, o guia tem que estar falando. Abre, com licença, estou com um deficiente. Vai para a direita, vai para a esquerda, desce, volta, vai, vem, desce. Opa, com licença, amigão. Porque é mais fácil nós ser ultrapassado do que a gente ultrapassar. Por isso que nas corridas eles largam a gente, tem corrida que larga 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos antes. A São Silvestre é uma maravilha, porque vai largar nós 10 para 7. E o povão 8 horas, né, Val? 9. 9 horas. 9 horas. Então dá para correr tranquilo. Eu falei que você é um atleta também. Não conta pra ele aqui não, tá, Val? Mas quem é mais atleta dos dois? Na verdade, é assim, né? Os dois são bons atletas, né? No caso, o guia, ele precisa estar um pouco melhor na condição física, porque ele precisa estar falando, orientando o deficiente, que na verdade ele está sendo a visão do deficiente, né? Então ele precisa estar orientando o deficiente nas curvas, nas buracos, lombadas, né? Então toda essa orientação
ele precisa estar bem para estar falando. Se ele não está bem fisicamente, ele pode acabar tendo um erro ali, sendo fatal para o deficiente tropeçar. Então, precisa ele estar bem fisicamente, né? E também, assim, né, o guia, ele corre ao lado do deficiente, né, com um barbante, uma cordinha que a gente segura na mão, uma ponta numa mão, faz uma laçadinha, um segura numa mão e o guia segura na outra mão dele lá, né? Então, a gente corre lado a lado. Se acontece em prova de pista, quando é campeonato oficial, em prova de pista, precisa ter um cuidado muito grande, porque o guia não pode estar na frente, 1 centímetro na frente do atleta, porque senão ele é desclassificado. Ele tem que estar um pouquinho atrás do deficiente. O deficiente ele tem que estar um pouquinho à frente na chegada, porque senão aquele deficiente é desclassificado, né? Nossa, olha isso. Agora, uma curiosidade. Eu fiz uma provocação aqui, brincadeira aqui com o Val, e vou fazer com você agora também. Quando alguém ganha a prova, quem é que ganha? Os dois. Os dois. Os dois recebem medalha? Lógico, os dois recebem medalha. Essa daqui eu tô com a 87ª São Silvestre. Deixa eu ver aqui, nessa câmera aqui, ó. Aqui, melhor, 87ª São Silvestre. Essa é medalha de que lugar? Que posição? Não, só de correr, ter participado? Só de correr, participação. Ter participado. Essa você estava como você guia? Você cumpriu os 15 quilômetros. Então como guia ou como guia e o atleta. sozinho? E essa aqui foi a primeira de 1994. Olha a diferença. Olha só, vamos ver. Deixa eu ver essa daqui, ó. Olha isso. Você está refletindo. Isso. Essa era de 1994. 94. De guia também. Não, essa não foi de guia. Essa já foi a sua participação. Eu comecei de guia com 2001. Você saiu do espectador e foi para dentro, e pulou para dentro. Só que você toma coisa é o seguinte, quando eu tô com ele que fala lombada, tudo, eu falo para ele, ó, isso que eu vou, é exatamente isso. Vocês estão falando, eu estou deixando vocês falarem esse assunto, mas eu preciso de total explicação nisso. Isso. Que você falou, numa curva, numa subida, numa lombada. Isso. Como que essa comunicação, falando, olha, lombada, mas às vezes a lombada, principalmente numa São Silvestre, a gente sabe que as lombadas não são padronizadas aqui em São Paulo. Tem lombada bem alta, tem lombada suave. Como que é essa comunicação? É que eu aviso o Val assim, Val, 5 metros, lombada suave ou lombada alta. Então, o Val, para mim, ele já memoriza os 5 metros da passada deles. Quando chega perto, eu falo subindo lombada. Você tem que falar subindo lombada. Você tem que ir narrando. Isso. Quando chegou na metade da lombada, fala, descendo lombada. E como você sabe que... Você tem que mudar a passada, Val, não? Então, isso vem na prática do dia a dia. E dos dois, né? Dessa comunicação dos dois. Por isso é importante o deficiente treinar e correr as provas com o mesmo guia. Porque eles têm uma combinação ali entre os dois que não atrapalha em nada. Os dois já têm aquela comunicação junto, né? Um entende o que o outro quer falar. E já tem tudo aquilo esquematizado. Você é né? a voz dele, os olhos dele, né? Mas as pernas aqui... É que o Val fica assim, impressionado, quando ele está na corrida, começa o povão que está correndo, participando, eles começam a gritar, aê, Barba, aê, Barba, aê, Barba. Barba é você, né? Nem preciso dizer que é o Barba. Aí ele fala assim, mas você é muito conhecido, você pode ser candidato, porque você ganha, pelo amor de Deus, ele fala. Olha só. Ó, eu quero saber daqui a pouquinho qual foi a melhor colocação de vocês e se nessa São Silvestre aí, na próxima, vocês irão participar. Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta. Isso. Estamos de volta com o programa Inclusive. O papo aqui hoje é inclusão na São Silvestre. E eu fiz uma pergunta antes do intervalo, que era qual tinha sido a melhor colocação deles numa São Silvestre. Quem quer responder? O Val responde. Posso responder. E aí? Quem? Em 2002, eu fiz a minha primeira São Silvestre, foi o meu melhor resultado, 1 hora e 9 minutos. E tem posição? Como é que é isso? Sim, nessa época... É quem chega primeiro mesmo, como na São Silvestre convencional. Sim, no começo, a São Silvestre ela premiava os deficientes, né, com um troféu, uma medalha especial. Eu fui o
segundo na minha categoria de deficiente, eu fui o segundo, né? E vocês correm só com deficientes visuais? Ou é todo mundo junto? Auditivos junto? Como é que é a corrida? Veja bem, Silvio, tem competições, prova, que larga tudo junto, que nem a São Silvestre. Com Mas todas tem as- corrida com todas que só as- larga os deficientes visuais, depois auditivo, os amputados, vai tudo lá no povão. Vai lá no povão. Vai no povão. Agora, a curiosidade, você falou que você vai norteando o Val pela fala. Pela fala e Isso. provavelmente deve ser você muito pelo ouvido, que você deve ter um ouvido bastante apurado da passada dele, ou da respiração, enfim. Mas o outro atleta que está do lado, correndo com outro guia, também, né? Também, mas ele sente assim, quando eu falo pro Val, sobe, sobe, é por causa do piso do asfalto irregular. Que é uma comunicação só de vocês. Isso, mas o deficiente do lado e o guia pensa, ih, os caras estão aumentando o passo, vamos forçar. aumentar o passo. Vamos aumentar. Como é que é a técnica para correr? São quantos quilômetros? 15 quilômetros. 15. Qual que é a técnica para correr? É a mesma usada por um atleta da São Silvestre Não, convencional? veja é mesmo? bem, a nossa técnica é saber sair. A gente já combina antes, eu e o Val, a gente já fala, ó, vamos sair para tanto, vamos mantendo no decorrer da prova, porque a gente vai começar a aquecer, se vê, depois de 3, 4 quilômetros. Mesmo que a gente É aquece quando eu meia hora paro. antes. É quando eu já paro, depois de 3, 4 quilômetros, pra mim já deu. Eu não consigo. Vamos chamar para um desafio um dia, chamar a Silva para correr. Acho que São 1 quilômetro eu já Silvestre. parei, veja bem, 1 quilômetro eu já Não, parei. mas você tinha que sentir. Vocês estão começando a aquecer os 3, 4 quilômetros. Isso, aí depois que vai embora. Porque aí eu já pergunto para ele, Val, tá bem assim? Fala, ó, diminui, aumenta. Mas o Val tem uma coisa muito boa, ele não enxergar, mas ele sabe se eu estou aumentando, se eu não estou. Eu tento enganar ele, mas eu não consigo. Não dá? Não dá, porque eu falo assim, mas você precisa falar. E um dia nós estamos passando a corrida, o cara falou, vamos lá, falta 2 quilômetros. Ele ficou bravo, falou, pô, por que você não falou que faltava 2? Para aumentar o ritmo. Oh, E ele sabe também, ó. E tem que na dar aquele, como é que vocês chamam de o sprint? sprint. O sprint. Na corrida de 15 quilômetros, ele falou, bem, ó, você forçou desde o começo até Olha, a chegada, ele sabe. aí não Você vai pode ter fazer com o experiência, Val o né? seguinte, correr 400 metros, fazer um treino. 400 metros, a gente fala, 1 minuto e 30. Aí eu dou uma puxadinha, ele falou, ó, quanto deu, Val? Deu 1,25. Por que você... Ele sabe, até o tempo dos 200, dos 100. Você vai contando pela passada? Não, isso é experiência do atleta, né? O atleta, quando ele começa a praticar esporte, ele ganha experiência. Ele chega a fazer quilometragem dentro de um ritmo que ele não precisa nem de estar marcando no relógio. A gente aqui ele enxerga, ouve de conhece tudo o que ritmo precisa de dele. relógio, né? Que precisa de relógio, que precisa de A gente conhece o ritmo. Eu saio, por exemplo, eu vou fazer a São Silvestre. Eu tenho meu planejamento. Eu vou fazer para 1h12. Eu tenho que planejar que eu vou sair num ritmo e vou acrescentando aquele ritmo, aumentando de acordo com vai abaixando os quilômetros. Chegou no 10º quilômetro, eu sei que eu só tenho 10 quilômetros para terminar. Então eu já posso, se eu estou bem, eu já posso aumentar um pouco mais o meu ritmo, né? E você avisa ele. Avisa Isso, ao... exatamente. Aí a gente vai vendo, né? Se eu estou num ritmo muito forte e ele pode ter uma dificuldade para me acompanhar, o que eu vou fazer? Eu isso que eu ia vou falar. diminuir o meu ritmo, né? Pois é, eu falei, não adianta você estar no seu ritmo bom, mas o Gênesis não tá, né? Fala assim, ixi, não estou evoluindo. Por isso que o normal é o guia, ele está um pouco melhor. 10% no máximo, assim, melhor do que o deficiente, né? Sim, que na hora que você precisar buscar a energia do teu corpo, o guia tá lá à frente sem problema. Sem problema. Você já levou tombo? Já caiu? Já aconteceu, Né? aconteceu uma vez de eu cair, mas não por culpa minha e nem culpa do meu guia. Do guia. Culpa de pessoas passou na minha frente para correr chegar mais rápido do que eu e o meu guia, e ele passou, mas não aumentou o ritmo dele. Aí eu acabei tropeçando no pé dele e caí, mas Não nada deu assim, medo de... Não, mas nada assim de se machucar. Tombo leve. E toda a São Silvestre é o mesmo trajeto? Não, Não. esse ano vai mudar de novo. Vocês já sabem antecipadamente Isso, qual que é o trajeto? Vai passar 2 vezes a São João. Mas dá para treinar no trajeto? Não. né? Não. Não, E porque aí? não dá para treinar porque o trânsito é livre e estando com oval é perigoso. O pessoal não respeita. Pois é, e aí como é que faz? É na hora, literalmente.
Assim, é que nós já estamos acostumados a fazer muitas provas assim, de pedestre em ruas, né? Então a gente já conhece a maioria do asfalto aqui de São Paulo, que há lugares que realmente é bem ruim, mas a gente já tem uma experiência muito grande, né? Uma experiência. Ganha quem faz o quê? Quem corre mais? Não, quem ganha é os dois. Quem ganha é os dois. Mas quem é o atleta nessa modalidade que ganha? É quem tem o quê? Olha, quem tem um bom guia ou quem tem um bom atleta? Não, existe algumas categorias diferenciadas, né? Por exemplo, eu sou um deficiente visual total. Existem outros deficientes visuais que eles enxergam 10%, 15%, 20%. Então, eles têm mais facilidade de correr mais forte do que eu. Poxa, mas daí não é justo. E eles correm sem guia também. Mas é normal que não dá para se diferenciar a categoria de deficiente. Um que é em prova de rua, não dá para diferenciar. Agora, em prova de pista, quando é campeonatos disputados só para deficiente, em prova de pista, aí sim. O deficiente que é deficiente total, ele disputa só com o deficiente na mesma categoria. Aquele que enxerga 10%, ele disputa só com os que enxergam 10%. E assim vai. E assim vai, e assim vai. São chamados T11, que é o deficiente total, T12 e T13. Com quantos atletas você deve competir esse ano? Você sabe? Qual é o seu número de inscrição? Você já se inscreveu, né? Já me inscrevi, mas não tenho ainda o número ainda. Mas a gente tem sempre participado da São Silvestre. Assim, são em torno de 180, 200 deficientes no geral. No geral, né? Não só visual, no geral. Mas o deficiente visual é bastante também. É bastante, né? Qual é o tempo de um atleta, né, principalmente os africanos que a gente tem aí, que sempre vêm e arrasam na São Silvestre e dão um show. Qual que é o tempo desse atleta de uma São Silvestre? 44 minutos. E qual que é o tempo do Val? O menor tempo que você já fez? Você falou 1 hora? 1h09. Olha, sinceramente, não deixa a desejar. Não deixa. Não deixa a desejar. Mesmo. É numa velocidade mais ou menos de quanto por hora? Aí... Tem noção de quantos quilômetros por hora? Dá quanto mais ou menos, Val? 15? Aí eu 20 quilômetros por eu hora. não tenho assim a noção de quanto de velocidade, né? Velocidade, eu estou perguntando isso porque eu sei que os atletas correm muito velozmente, tanto que dá para acompanhar com moto. E moto precisa ganhar uma velocidadezinha para se equilibrar, né? Senão não tem equilíbrio. Mas você sabe que é bom correr com o Val, porque quando termina a corrida, existem as salas VIP para os atletas ir saborear lá, comer, tomar um suquinho. Isso, e como o Val é deficiente, eu me aprofundei numa sala VIP lá e nós somos retirados de lá de dentro. Ele lembra disso. Porque um coronel chegou para mim e para o Val, eu já estava bem satisfeito de comer, e falou assim... Tá tudo bem aí, né? Tudo bem aí? Eu falei assim, tudo? É. Val, só que vocês estão ensalegados aqui. Quase que eu falei, a culpa dele, ele que me trouxe aqui. Ó, que vergonha. Deixa eu ver esse seu caderninho aqui. Opa! Deixa eu ver esse caderninho. Gente, a precisão do guia aqui é tão grande que ele tem tempos, dias de treino, inúmeras anotações de um atleta. Olha, aqui foi o começo. Olha, isso daqui para que serve isso daqui? Para você ou para o atleta? Para mim, vou ser sincero para você, eu como sou ex-fumante de 3 maços de cigarro... Jura? Então eu corro há 30 anos, estou com 61 anos de idade. Então quando eu comecei a correr, eu falei assim, tudo que eu fizer, corrida, treino, competição, vai ser tudo marcado, isso aqui é o livro da minha vida. Sensacional, sensacional isso daqui. Isso aqui é a tua vida, então. Tem que tomar cuidado, né? Isso. Não posso nem... Olha a dificuldade da pessoa de fechar. Pelo amor de Deus, olha isso. Agora, qual é a parte mais difícil aí da São Silvestre? É na subida, é na descida? Eu sei que descida não é nada interessante, né? Nem para quem enxerga. Descida, ao contrário do que a gente fala, para descer todo santo ajuda, né? Mas tem não? Que nem eu e o Val, a gente não ligamos para isso, quando é subida, quando é descida. A gente toma o cuidado, né? Mas... O que pode atrapalhar nessa corrida agora para vocês? O que pode vir a te atrapalhar, A parte mais difícil da São Silvestre, que eu sempre achei, não é a descida nem a subida da Brigadeira, é o elevado, né? Por quê? Não sei porque ali no centro, por ter assim, muito prédio, fica muito abafado, né? É muito abafado, né? Então a gente acaba sentindo um pouco mais de desgaste, né? Então eu acho que a parte do elevado, lá no centro, é um pouquinho mais
assim, a parte mais difícil da prova. A parte mais difícil da prova. E o gostoso da prova mesmo é quando você sobe a Brigadeiro, que você entra na Paulista, que você está fechando mais uma vitória na sua vida, né? Sensacional, né? Ali vem toda a glória, né? Do que passou. Toda a glória do que passou. Para o guia, qual é a parte mais difícil e qual é a parte mais fácil? Olha, para mim não tem parte difícil e nem mais fácil. Para mim é a chegada. Cruzou a linha de chegada, levanta a mão para o céu e esperar o povão aplaudir o Val, porque aplaude mesmo, porque eu mexo com o povão. Eu faço assim, ó. É mesmo? Que é para ele, eu faço assim. E você faz? Para ele. Você também vai para a galera, não? Vamos, né? Porque é uma realização, né? Porque a gente entra na prova, particularmente, eu vou na prova e o meu objetivo é começar e terminar sem acidente. Então, esse é o meu objetivo. Então, quando você cruza a linha de chegada, é mais uma vitória na nossa vida, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, né? Saúde, porque o meu principal é saúde. Eu fico feliz quando eu vou ao médico e eu saio de lá sem receita médica, né? Não tem problema nenhum, você está ótimo. Graças a Deus, ótimo, né? Você está ótimo, você faz por onde também, né? A gente tem mais 1 minutinho e pouco aí para terminar o programa. O papo, quando é bom, a gente nem vê a hora passar, né? Nem os minutos. Eu queria que vocês deixassem aí as suas palavras finais, enfim. Quer dar algum recado? Quer mandar recado para essa galera que fica sentada, que nem eu? Você falou uma coisa lá para mim, lá no camarim, que eu achei interessante, que não é deficiente, né? Como é que é? Eu sempre falo, não são deficientes, são eficientes. Deficiente é aquele que não faz nada. Essa foi para mim, caiu de um jeito que você não tem noção, que eu não tenho tempo. Essa é a desculpa de todo mundo, né? Essa é a desculpa de todo mundo, né? Como é que esse cara que tem tempo, né, Val? Você quer deixar suas considerações finais? Quem quiser seguir o que você faz? Eu quero só agradecer pela oportunidade de estar participando do programa, né? E convidar a todos aqueles que estejam em casa querendo praticar esporte, mas não conseguiu ainda ter uma oportunidade, vai em busca. Vai em busca porque corridas de rua hoje tem em todos os lugares. Vamos buscar... Todo fim de semana, né? Todo final de semana tem várias corridas. E é muito bom. É muito bom, né? E quem quiser entrar em contato com você, tá o e-mailzinho aí na nossa tela. Valdelício.pinheiro@gmail.com. Olha, a pessoa já não conseguindo enxergar. Tô precisando já passar num oftalmo aqui, né? E que horas que vai ser a prova esse ano, São Silvestre? A nossa largada vai ser às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Isso. Vai televisionar? A gente pode acompanhar em algum canal? Enfim, vamos acompanhar aí, de repente, mesmo que não dê para ir até lá pessoalmente, a gente torce de casa aqui para você. E olha lá, hein? Quero te ver ali no pódio, hein? Será? Estaremos lá. Vamos torcer. Gente, o programa, inclusive, agradeço, claro, a presença aqui de vocês dois. Agradecemos, muito obrigado. E dizer que vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. É uma honra para a gente receber pessoas sensacionais como vocês. O programa, inclusive, vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, tá? Tchau. Obrigado.